CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Olá, Andréia Salsa, agora oficialmente, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde aos ouvintes, aos colegas do estúdio. Estou muito feliz, vocês sabem que eu adoro vir presencialmente, porque para mim faz toda a diferença, né? E agradecer especialmente a nossa convidada de hoje, que é a Juliana Santos, que é uma colega comentarista, né, do meu filho na escola. E aí a gente vai falar sobre uma temática que eu entendi que faria sentido trazer uma especialista aqui para a gente trocar essa ideia. É isso, eu queria saber por que você antecipou para segunda-feira a nossa querida Juliana Santos, mas está muito bem explicado. Errar o português pode até comprometer a nossa carreira, né, Andréia? Exatamente. E aí a experiência, Johnny, eu achei que seria importante essa contribuição para os nossos ouvintes, porque é um tema que é delicado. Né? Eu não sei os ouvintes ou vocês, mas eu já tive pessoas carinhosas e cuidadosas que me levaram para um cantinho e me sinalizaram que eu estava falando errado. Né? Mas às vezes a gente não tem essas pessoas para nos sinalizarem sobre falas. E é claro que a gente pode errar e não tem problema, mas aqui a nossa contribuição é para o ouvinte que estiver nos ouvindo falar assim: caramba, ainda bem que eu estou aqui num lugar de conforto e segurança ouvindo e eu percebi que eu estou falando errado. E eu tenho visto muito, né, nas minhas interlocuções profissionais, pessoas falando muito errado. E é claro que a gente tem uma camada, né, da sociedade de analfabetos. A gente hoje, dados recentes do Ministério da Educação, dizendo que mais de 10 milhões de brasileiros não sabem ler nem escrever, de mais de 15 anos, com a idade acima de 15 anos. Então, é lamentável a gente ter isso no Brasil. Mas não são dessas pessoas que nós estamos falando. Nós estamos falando de profissionais que estão no mercado de trabalho e, muitas vezes, em postos estratégicos nas organizações. Você está falando aqui do português falado na norma culta da língua. É isso? Ou não necessariamente? Norma padrão. Quando a gente fala em norma culta da língua, a cultura ela tem diversas vertentes. Quando a gente fala norma culta, a gente está elitizando o processo da linguagem, tá? Então, a gente diz que é a norma padrão da língua portuguesa. Esse padrão letrado, esse padrão da gramática normativa, vem de norma, né? Norma, por conta da gramática normativa. Existem vários tipos de gramática, mas neste momento estamos falando deste padrão linguístico, que considera todo esse conjunto aí de normas. Agora, em relação à língua mesmo, por que falar errado pode atrapalhar esse indivíduo? A gente não está falando ainda de gírias, a gente ainda não está falando de outras linguagens, né? A gente está falando da língua portuguesa. Isso, e a gente também não está falando de uma sinalização para falar num contexto mais formal, usar palavras sofisticadas, não é isso. Muito pelo contrário, porque o mercado está mais fluido, ele está mais leve, ele está mais simpático. Então, de novo, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando aquilo que você optar em falar, fale corretamente. Eu acho que esse é o ponto. E por quê, Johnny? Porque você comunica o tempo todo, e é como a gente fala, né? A gente não está falando só de comunicação do que se fala, é a imagem, é um contexto, né? A postura. Então, quando você vamos imaginar, numa entrevista de emprego, você vai para uma entrevista de emprego, uma nova oportunidade, e no meio da entrevista você diz que tem um currículo, que você é capaz de realizar N tarefas, e às vezes é capaz mesmo, mas você descuida da apresentação da linguagem. Isso, dependendo, sobretudo, do interlocutor, aquilo foi a sentença de morte. Você, no meio do caminho, falou um menos, né, professora Juliana? Aí já passa o currículo, porque até alguém acreditar que alguém que fala menos, ou seja, tem aquela sustentação, e às vezes tem, fica muito difícil. Então, é um ponto de atenção que eu tenho observado, pela minha experiência, que as pessoas estão descuidando. Olha, muito interessante, porque o Nelsinho mandou uma mensagem muito nesse sentido. Legal. Ele está dizendo o seguinte: boa tarde, crianças. Olha. Nelsinho, não somos crianças. Crianças adultas. Penso que o gestor deve ter sensibilidade de saber o como instruído é o profissional, mas o SEGI é terrível. É muito importante isso. A gente tem um processo de variação linguística. Você tem que considerar a idade do falante. Por exemplo, os aprendizes, né, estão com 14 anos, eles estão em processo de construção de linguagem.
Então, eles estão dentro das empresas para esse apoio, esse auxílio nosso, inclusive nisso, nessa colocação. Como é que eu sou? André acabou de falar da imagem. A gente tem um público o tempo inteiro. Não é porque eu estou aqui na rádio, você está aqui, André. Não. A gente quando fala, quando abre a boca, automaticamente tem uma plateia. E essa plateia considera o que você fala. Imagine que você está diante de um profissional, de um líder, seja no cargo de supervisão, coordenação ou alta liderança. Eu lembrei agora de um empresário que eu conheci uns 10 anos atrás, que ele falava registro. Ele não conseguia falar registro e outras palavras, tá? E era um sujeito culto, viajado, com experiências internacionais, mas que lhe faltava esta preocupação com a língua materna. E isso virou chacota. Porque as pessoas no meio onde a gente circulava, sempre falavam registro, ao registro. Entende? Olha como a imagem, diante do público, ela fica, a gente tem isso, né? Preservação de face, face positiva, face negativa. Nesse momento, a face negativa dele ficou muito em evidência por conta da linguagem. Embora fosse um homem de negócios e grandes negócios, para comércio ele tinha a face positiva lá em cima, mas para a linguagem a negativa sobressaía, por conta dessa expressão linguística dele, que estava em desacordo com o padrão da língua. André, a Juliana trazendo esse exemplo bem interessante, né? Era um profissional que era bom no que fazia, mas errava muito uma palavra, aquilo ficou sendo a marca dele. Para as empresas, colocar alguém que não usa a língua da maneira correta também não é interessante, porque a imagem dela vai junto com aquele profissional, né? Sem dúvida, Johnny. E pensar, assim, quem é esse cliente também? Porque tem muitos clientes que querem ser atendidos por alguém que tem minimamente uma linguagem. E às vezes, sabe o que sabota? Não é nem o desconhecimento, porque tem o desconhecimento, eu estou falando errado porque eu não sei como que é falar o certo, mas tem as sabotagens do mundo que a gente está vivendo, que é um mundo de velocidade. Então, como eu estou no mundo de velocidade, eu deixo de falar plural, de usar o plural. Eu, ao invés de falar para, eu falo pá Adalberto, pá Schaefer, pá Murilo, pá Dione. Cuidado, porque é para, ou no mínimo pra. Mas idealmente para. Então, as questões da velocidade, da gente confundir que um profissional mais engajado, mais disruptivo, é um profissional que não tem tempo nem para falar. Opa, cuidado. A gente tem que ter tempo para respirar, porque isso, inclusive, do ponto de vista cognitivo, a gente, quando para pensar o que está falando, a gente naturalmente comunica melhor. Ainda tem uma coisa, né, que eu brinco que 10 em cada 10 empresas têm problemas de comunicação. E obviamente que é a comunicação entre pessoas, mas também a linguagem pode prejudicar, porque a gente não está se fazendo entendido. Não está usando a linguagem adequada para chegar até a pessoa. Eu tenho uma dúvida aqui, Johnny, sobre essa questão da linguagem, André e Juliana. A gente está falando dessa comunicação ali, tete a tete, numa conversa que você está, numa entrevista de emprego. Vamos levar para o mundo virtual, por exemplo. A pessoa está conversando com um chefe pelo WhatsApp, pelo e-mail, por exemplo. Passa um erro de português. Às vezes o para você vira um pra e o você a gente vai ali VC. Ou seja, tem erros ali que a gente está cometendo naquela linguagem, André. Isso também pode prejudicar a nossa imagem. Eu posso fazer uma correção. Como que essa linguagem também, esses possíveis erros no mundo virtual podem impactar na nossa carreira? Vai lá, Juliana. Eu vou dizer o seguinte. A mensagem de WhatsApp, ela tem uma característica diferente do e-mail, tá? Se a gente for caracterizar ali os gêneros linguísticos. Quando você faz um pra e é para o diretor da sua empresa, vai lá embaixo, coloca um asterisco, escreva para, por favor, né? Digo, ou o velho DG, vírgula, digo para, no lugar do para. Mas a gente tem um vício do WhatsApp que está entrando para o e-mail. Este é o problema, tá? Porque você tem uma proximidade muito grande nas redes sociais, e aí quando você coloca isso num documento, a gente não tem memorando, muito difícil um ofício, mas lembra? Na minha época tinha isso, memorando, ofício circular. Hoje não, é tudo por e-mail. Você está registrando ali, às vezes, o que vai compor dossiê dentro das empresas. Então, esta preocupação
do arranjo das concordâncias, seguem anexos os documentos. Então, a composição frasal, ela é muito importante, porque esse e-mail, ele é encaminhado para a empresa X, ele é encaminhado para a diretoria tal, ele compõe, às vezes, processos jurídicos, e aí você revela a imagem da sua empresa a partir da composição discursiva, quer dizer, da composição do texto ali. Que identidade é essa que eu tenho? Que empresa é essa que eu tenho diante do meu público também? Que a gente estava falando de imagens de pessoas, mas nós temos imagens das empresas. Se eu, como empresa, deixo passar, é porque eu também não tenho preocupação com essa parte da minha formação dos colaboradores. Eu tenho uma dúvida sobre o que você falou. Eu queria que vocês comentassem sobre o WhatsApp. Porque parece mesmo uma conversa muito intimista, muito próxima e que permite que a gente utilize essas abreviações, esses caminhos que foram surgindo ao longo do tempo. E aí a Juliana traz a questão do e-mail, que é documento, que fica ali para essas conversas muito formais. Não dá para a gente diferenciar isso na cabeça e entender que no WhatsApp isso é permitido, Andréia? Ou não, tem que levar muito... De novo, eu entendo que, de forma alguma, tem aqui uma tentativa, vamos dizer assim, conservadora da linguagem. Porque, de novo, e isso não é uma unanimidade, tá? Tem pessoas que preferem todo o formalismo. Não é para este lugar que eu acho que a gente tem que levar, porque não tem problema nenhum, no meu entendimento, tá? Um VC no WhatsApp, porque a gente está com... Aí sim está com velocidade. O meu ponto é as pessoas não estarem se dando conta do quanto elas estão, de fato... É como se fosse assim, escrever um você com S. É isso que está acontecendo. Cada vez, 2 S's. É isso que está acontecendo. E a gente não pode deixar, né? Tem uma discussão grande sobre inteligência artificial, que é polêmica. Tem aí o chat GPT, o quanto a gente está tirando, né, a capacidade das pessoas de terem pensamento crítico. Mas vamos usar isso a nosso favor. Tem gente que não coloca o corretor automático no WhatsApp e nem no e-mail. E quantas vezes, não sei, mas já me salvou várias vezes. Eu estou escrevendo, sinalizou uma coisinha ali, eu vou lá, porque está vermelhinho. E além de estar vermelhinho, porque a inteligência artificial ela vai sofisticando, ela está explicando, principalmente quando a gente vai para o e-mail, por que tem, inclusive, pontuação, a vírgula, ponto e vírgula. Então, vamos nos apropriar, já que a inteligência artificial está aí, para isso. Mas o ponto é... Cuidado, que é o que a gente está falando aqui, é o menos, é o seja, é o houveram reuniões, não existe houveram reuniões. Fazem 10 anos que eu entrei na empresa, não existe flexibilizar o verbo fazer, que são... Ou, por exemplo, que é muito comum também, entre eu e Johnny, não existe entre eu e Johnny, é entre mim e Johnny. Essas coisas, dependendo, como a professora Juliana falou, o nível que você vai ter de interlocução, isso, gente, eu falo por convicção, por acompanhar o mercado. Isso fecha uma oportunidade. Uma pessoa que não necessariamente é uma verdade absoluta. A professora Juliana acabou de trazer um exemplo que ela conheceu pessoalmente de uma pessoa arrojada do ponto de vista do business, mas falava registro. Né? Então, é disso que eu acho que a gente tem que trazer para quem está nos ouvindo, falar, opa, peraí, eu falo houveram reuniões, eu falo fazem 10 anos, e aí a gente precisa ter cuidado com isso. Seja menos. Seja menos, Isso é meme já, hein? Ó, Luiz Carlos mandando mensagem pra gente. Ouço muitas pessoas falando, pra mim fazer. Já pode ser considerado como aceitável na comunicação falada, perdão. Ele está perguntando isso para você. Não pode não, pelo amor de Deus, não pode. Por favor. E de menor, no lugar do menor de idade? Também não. Nada de menor? Não pode de jeito nenhum. Eu fico confusa. Porque, gente, imagina que a gente aprende também com o exemplo do outro, tá? Então, quanto mais você acerta a sua linguagem, você acerta a linguagem da sua equipe também. Dos seus filhos, sua equipe não é só sua equipe de trabalho, dos seus filhos, das pessoas que estão no seu entorno. Então, privilegie isso, privilegie a linguagem, tá? Como forma de considerar
quem está com você. Por mais que você queira se aproximar daquele interlocutor, se aproxime gentilmente com a sua simpatia, com o seu amor e seu afeto, mas também com exemplo de linguagem. Bacana você falando isso aí. E aí o Luiz continua. Eu acho que vai ser interessante a Andréia responder para ele agora, porque ele está perguntando o seguinte: devemos corrigir qualquer pessoa no particular ou devemos levar em conta a situação, o posto, a intimidade que tem com essa pessoa? E será que essa correção atrapalha a nossa imagem? Tentar ficar corrigindo? É muito bom, né, esse ponto. Nem todo mundo, e aí de novo, quando eu sugeri esse quadro, é um pouco dessa importância, talvez, e eu tomara que esteja nos ouvindo alguém que é essa pessoa que tem muita dificuldade de receber o famoso feedback, porque elas existem, e também a gente não vai bancar de herói, né, para enfrentar alguém que visivelmente não aceita crítica. Mas para um amigo, né, para uma pessoa da equipe, que eu entendo que é mais do que obrigação, às vezes, né, para a esposa, para o esposo, enfim, ou para o próprio filho, para o jovem aprendiz que ele está ali, o estagiário. Então, tem tantas oportunidades, mas realmente tem que ter cuidado, porque nem todo mundo está, né, apto a ser, por mais que a gente tenha cuidado de levar, obviamente, para um espaço privado, ou às vezes mandar um recadinho no próprio WhatsApp sinalizando, é importante. Vamos para o Repórter CBN e continuar depois? Claro. Porque tem muitas mensagens chegando, a gente vai ler todas. A Maria Célia está dizendo que o também deve ser falado, porque jornalistas na TV e no rádio falam também. Também, ai, meu né? Deus. Também vamos levar em conta isso, viu? Essa vamos mensagem. Vamos falar na volta do Repórter CBN. Estamos de volta. Ao invés de estamos de volta, a Josi já traz aqui essa reclamação do mau uso da língua portuguesa, né, Adalberto? Os ouvintes sempre antenados aqui com a gente, né, Johnny, assim, participando. E esse tema, principalmente, né, Johnny, tá mostrando como que na nossa rotina ali, no dia a dia, essa questão tá tão próxima da gente, né? A gente no CBN Vida Profissional dessa segunda-feira, tratando da questão da importância da língua portuguesa e principalmente da boa comunicação, né, Johnny? Que é como a gente se comunica ali, como que a nossa mensagem chega para outra pessoa. Eu concordo com você, e isso vai de encontro. Não vai de encontro. Vai ao encontro. O Gerson Rabelo está trazendo também o uso dessas expressões. Vai de encontro, está se chocando ali, ao invés de vai ao encontro. Perigo de vida, menos pior. E aí vai trazendo aqui um monte de coisa que as pessoas vão usando de maneira incorreta ao longo do dia das suas conversas. Josi trazendo outra, mendigo, ao invés de mendigo. E aí, gente, como lidar com todas essas expressões que parecem que são corretas, mas não são tão corretas assim, mas já está no vocabulário das pessoas? E aí? Aquela tua perda que você falou da pessoa, da fonética que vai se perdendo ao longo. Tem uma situação que tem a perda fonética. Alguém falou aí também no lugar de também, né? E outros. Essa é uma questão. A gente, na velocidade da vida, dessa não tenho tempo para nada, nós estamos economizando os fonemas. Então, eu falava aqui no off, olha, a gente não fala obrigada, fulano, que legal, que bom. Fala, obrigado. Você vai encolhendo as palavras e automaticamente isso pode fazer com que num processo ali diacrônico, quer dizer, ao longo do tempo isso acontece. Igual você, o você é isso, né? Vossa mercê, vós me ser, você. Olha o que a gente... Você tá falando negócio. Então, a gente vai fazendo a perda fonética até a palavra se transformar. Essa é uma coisa. Quando você tem, ao invés de, a maioria dos, e aí você precisa fazer a colocação dessas estruturas nas frases, gente, recorra ao Google. É tão fácil, você faz uma pesquisa muito rápida ali e não corre esse problema, não corre o risco de trazer ali um texto com uma situação que possa ser constrangedora depois. Mas eu quero que você volte aí, se possível, na pergunta da... Tem uma pergunta, a gente já vai chegar nela, da moça que falou sobre dislexia. Exatamente, quero falar sobre esse assunto. A gente já vai falar sobre isso. Antes eu queria perguntar para a Andréia ainda. O Nidilson está falando sobre esse português incorreto, mas o português escrito. Ele está dizendo que errou uma vírgula, mudou o sentido da frase completamente,
ficou até uma frase bem agressiva e ele disse que foi detonado porque quem estava do outro lado interpretou completamente diferente. Exatamente. E olha, você imagina, né? Se ele fez essa frase que por conta de uma pontuação mudou completamente o sentido, ele ainda teve chance, mesmo que na dor, de se retratar, né? Aí agora você imagina alguém que não vai ter a chance de se retratar. Então, a gente está falando aqui da comunicação oral, mas é super importante isso que ele trouxe da escrita, porque a gente também se comunica escrevendo. Então, por favor, ansioso não é com C, né? Muitas pessoas. Assertividade não é com C, com 2 S's. Então, são esses pontos, como a professora Juliana já falou, vai no Google, tem lá o corretor automático. O importante é que isso volte a ser um ponto de atenção, porque as entregas, né, o que a gente fala muito de hard skills, soft skills, mas dentro disso tudo tem como eu me comunico, isso faz parte das nossas competências. E aí talvez, Johnny, a gente vale a pena, quem está nos ouvindo, fala, mas então como que eu melhoro? Né? Leitura. Muita leitura. Seguir, já que a gente está na era, né, do Instagram, da gente seguir pessoas em que você entenda que tem uma boa retórica, seguir jornalistas, sigam Johnny Silva, né? Que é um mestre em comunicação. Sigam o Adalberto, sigam o Schaefer, sigam o Murilo, a Andréia Salsa e Juliana. Isso aí. Exatamente. E talvez ali você encontre uma boa narrativa. Mas jornalistas, páginas de jornal e a boa e velha leitura, porque eu entendo que a leitura é um instrumento maravilhoso tanto da escrita quanto da própria fala, né? André, e tem pessoas que têm uma comunicação maravilhosa, são comunicadoras natas, mas pecam no português. E isso não pode travar essa pessoa, pelo contrário, né? Ela tem que aproveitar todas as características dela e melhorar esse português para ficar impecável, né? Exatamente. E talvez não tão impecável, mas reconhecer que isso pode alavancar a potencialidade dela. Porque, de fato, não basta você falar bem um português correto, que você vai ser um exímio comunicador. Né? Porque tem mais do que isso, tem carisma, Claro. tem clareza, tem, né, a capacidade de você fazer as pessoas prestarem atenção no que você está falando, mas se você juntar isso tudo e um bom português, que de novo não é um português formal, cheio de formalidade, não, mas aquela palavra que você se dispõe a falar, fale corretamente, porque isso, olha que loucura, está fazendo diferença no mercado de trabalho. Olha só, agora a gente vai para aquela pergunta, para encerrar por aqui. Eu perdi a pergunta de novo. Mas eu vou repetir. Localizei aqui. Tá A pergunta da Sara. Está desejando uma boa tarde pra gente? Boa tarde, Sara. Boa tarde, Sara. Ela está dizendo que quem tem dislexia sofre demais nessas horas. Ela está dando o exemplo da palavra enciclopédia, que não saía da forma correta de jeito nenhum com ela. E aí ela tinha que ficar repetindo aquela palavra várias vezes, dividir em sílaba por sílaba. E essa questão da dislexia? Como é que faz, gente? Tem 2 problemas aí, né? Que a gente precisa olhar. Primeiro que a dislexia, a descalculia, são problemas neurocognitivos. Então, o olhar para uma pessoa que com laudo tem essa situação, ela precisa ser olhada pela empresa na perspectiva da inclusão, da diversidade da inclusão. Não na perspectiva do erro linguístico, porque é uma condição do indivíduo, tá? Eu vou dar um exemplo caseiro. O meu irmão é mestre em matemática pura e é disléxico. Olha a dificuldade que ele teve para defender ao longo da vida tudo que ele precisava por conta da dislexia. E aí foi um trabalho grande com ele para entender a escrita de algumas palavras, e isso prejudica o entendimento de textos, tá? Então, é o que a Andréia estava falando agora. Às vezes você tem um outro pensamento, uma outra condição de competências avançadas em determinadas áreas. Estou falando dele porque ele é um matemático maravilhoso, não é só porque meu irmão não, mas ele é maravilhoso, mas tem essa condição da dislexia. Então, o trabalho ali é diferente. Alguns sujeitos superam isso e conseguem trazer para o texto escrito toda a aplicação desse padrão linguístico. Outros não. Eu tive alunos numa escola que eu trabalhei durante muitos anos
que a gente já sabia disso, por exemplo, hoje são grandes empresários aí do mercado, com expressão total, e que a gente teve que fazer um plano à parte de aprendizagem. Isso pode se aplicar também às empresas. Como é que a gente faz essa formação continuada desses colaboradores que têm essas dificuldades aí neurocognitivas. E deve falar, Andréia, imagina que eu estou num processo seletivo. E no meio desse processo eu começo a perceber que o português ou a hora da conversa ali está tendo algum tipo de problema. Você sente que a cara de quem vai te contratar não está a melhor do mundo. Eu abro o jogo, não conto isso, conta se tiver muito grave. Eu não sei se a pessoa vai ter capacidade de perceber, porque se ela percebesse, ela não falaria errado, entende? Uhum. Então, o meu ponto é, vamos prestar mais atenção nesse elemento que é central. E nós, de novo, não estamos falando de pessoas necessariamente com baixa escolaridade. A gente está falando de empresários, de executivos, de jornalistas, de advogados. Então, a gente está se descuidando. E aí fica uma grande dica diferencial do mercado, que nem deveria, mas é o que está se transformando, falar bem, falar um português adequado, contribui com a sua carreira. Bacana. Só para a gente encerrar, tem muita participação, vou ler algumas aqui. Adalto, gostaria de saber se falta luz no lugar de falta energia é errado. Depende. Energia é o que a gente discute aqui toda terça-feira. A energia está no ar. Depende do ambiente, contexto que ele está, tá? Porque a energia elétrica. Então, o certo seria ele falar, olha, está faltando energia elétrica aqui neste ambiente, tá? Então, isso já soluciona o caso dele. Olha que legal isso daqui, Andréia. Regina, fui corrigida pela irmã de uma amiga quanto ao uso de eu/mim quando eu era adolescente. Nunca mais esqueci. Aposto. E faço o uso correto. Isso é legal, né? Tem lições que a gente aprende, que a gente leva pra vida, vai esquecer, né? Nunca. E às vezes mais. É um erro que pra gente tá passando despercebido ali, mas que a gente absorve aquele erro e compartilha. Eu acho que isso também é legal, né, André e Juliana? Com base no nosso erro Exatamente. Ali, a gente levar pra frente e compartilhar o que é certo, né? Que é compartilhar informação. E o Gladson tá dizendo que ele acredita que a boa escrita é reflexo de uma boa leitura, logo com a leitura apenas de celular. Aí tá dizendo aqui agora essa questão. Tá lendo só mensagem no WhatsApp, tudo desfragmentado, que isso gera uma desestruturação, segundo ele. Eu tava, problema, iogurte, e por aí vai. Deixa eu só fazer dar uma dica, dar uma dica aqui também. O Instagram é maravilhoso, mas uma galera tem vício em ler notícias pelo Instagram. E jornais conceituadíssimos brasileiros estão trazendo erros gramaticais no Instagram, tá? Por quê? Você tem a velocidade da postagem. Você tem que lembra do minuto a minuto, quando eram os portais que a gente procurava, portal da Gazeta, minuto a minuto? Hoje você procura o Instagram. Então, eu não vou citar aqui os jornais, mas há muitos que trazem erros nas notícias de Instagram. Então, vá aos portais, porque tem um rigor maior linguístico também. Andréia, só para a gente finalizar, agora é para finalizar mesmo, a Dani está dizendo aqui, está ouvindo a gente, e que diz o tempo todo para o marido dela, melhorar o vocabulário, melhorar o português. Ele lida com pessoas de diferentes níveis, enfim, de conhecimento, ele fala com pessoas que têm baixo nível de escolaridade e também com pessoas super instruídas. Mas ele fica naquele termo ali, naquele meio termo. Dani, que legal esse exemplo que você está trazendo, que você nos ajuda a fechar aqui, concretizando exatamente a essência. Quando você tem, e é muito comum, tá, ter profissionais que lidam com pessoas com nível de escolaridade mais baixo, pessoas mais sofisticadas. Quando você vai lidar com quem tem escolaridade mais baixa, não significa que você tem que falar errado para o outro te entender. Você tem que ter uma linguagem mais acessível. Exatamente. E isso, o marido dela está correto quando ele faz a transição. Mas falou com pessoas mais simples, português, certo? Até porque elas estão te observando. Você aprendendo, né, com esse líder. Referência para essa pessoa. E aí, quando vai para outros níveis, aí você usa talvez um português mais sofisticado. Mas nunca falar errado é um caminho adequado. Escolher as palavras simples resolve esse problema. Exatamente. Simplicidade. Entre duas palavras difíceis, escolha menos é mais. Na moda, como diz Tati, e na linguagem. Escolha mais fácil ou a menos difícil, Juliana?
Escolha que você sabe escrever e falar. Muito. Que é isso. Adorei a resposta. Acabou. Era uma piada aqui, a menos difícil, mas tá tudo... A Juliana fechou ali com chave de ouro. Muito obrigado vocês duas, viu? Adorei. Obrigada, Andréia, pelo convite de novo. Obrigada a vocês todos. Eu amo esse estúdio, gente. Eu amo estar aqui. Obrigada aos ouvintes. Até segunda-feira que vem. Até segunda, Andréia.